relatório divulgado pelo Fundo Monetário Internacional revelou que a participação do dólar nas reservas globais despencou 58% em 2025. Este é o menor nível em 25 anos, refletido pelo avanço do yuan, a moeda chinesa, e da rúpia, a moeda indiana. Como essas mudanças impactam o agro brasileiro, nós te mostramos aqui em mais um Ações e Cotações. Ações e cotações. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o Paulo Vicente, que é professor associado da Fundação Dom Cabral. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Paulo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. E primeiro eu quero começar falando sobre a possibilidade que foi sinalizada aí por uma parte do agro brasileiro de passar a utilizar o yuan em larga escala nas transações comerciais. Considerando o atual cenário geopolítico, econômico, você considera isso realmente possível? Qual que é a sua avaliação dessa substituição, ou pelo menos um avanço robusto do yuan utilizado aí pelo agro? Obrigada de novo pela participação. Olá, Mariana, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu acho que vai haver um avanço, sim, como já aconteceu, como você falou aí, da rúpia e do yuan, por conta da negociação da Rússia, que está bloqueada por conta de sanções. Ela começou a negociar com a Índia em rúpias e com a China em yuan. Isso fez com que o yuan avançasse bastante. Mas há desequilíbrio, né? O problema lá é que às vezes sobra yuan, às vezes falta yuan na Rússia. A mesma coisa com a Índia ficou às vezes com rublo sobrando e agora teve que comprar petróleo da Rússia para usar os rublos, né? Porque você não tem uma moeda franca como o euro ou o dólar, no caso dessas duas moedas. Para o Brasil, acho que alguns negócios fazem sentido você fazer a compra ou venda em yuan, tá? Mas a pergunta fica e aí o que o agricultor ou o que o governo vai fazer com esse yuan? Provavelmente vai ter que trocar por dólar ou euro para fazer algum outro tipo de transação, ou vai ser obrigado a ficar negociando fortemente com a China, no caso da rúpia, fortemente com a Índia, porque o problema desse eu preciso de uma moeda que seja fácil de eu transacionar qualquer coisa. Se você olha para o caso do agro, por exemplo, eu preciso comprar fertilizante, eu preciso comprar máquina, eu vou fazer isso com yuan? Posso vender o meu produto para o chinês, receber yuan, mas o que eu faço com yuan? Então, vai acabar tendo que trocar ou por euro ou por dólar para fazer compras de outros insumos ou outras transações quaisquer. Então, eu vejo que vai avançar, mas eu não vejo... A transação da moeda, você acredita que vai continuar existindo de alguma forma? Ainda que a comercialização exista em yuan, é isso, esse yuan tende a virar dólar em algum momento? Provavelmente. Porque salvo você comprar maquinário e fertilizante de volta da China ou de alguém que aceite o yuan, você vai ter que converter ele. Agora, de que forma, então, que essa adoção que o agro já está sinalizando pode simplificar ou complicar as negociações com a China? Você acredita que, de alguma forma, existem aí desafios logísticos, operacionais, que incorporando o yuan isso pode facilitar? Ou é isso, assim, é mais complexo do que só passar a utilizar a moeda e as coisas vão se destravar? Os chineses operarem em yuan é mais fácil. Eles controlam a moeda, eles podem manipular a moeda, como já fizeram no passado, alterando o câmbio arbitrariamente, o que também traz um risco para quem tem yuan na mão. Você tem um monte de yuan, a qualquer momento o governo chinês pode desvalorizar esse yuan e você perdeu um valor, às vezes significativo, arbitrariamente. E esse é o motivo pelo qual no mundo inteiro se prefere ter euro e dólar, o ouro, porque não tem essa arbitrariedade. Moeda é confiança, você tem que confiar que um banco central não vai ficar alterando o valor arbitrariamente. Então você tem mecanismos mais robustos na Europa e nos Estados Unidos para evitar esse tipo de mecanismo. Agora, inclusive a preocupação nos americanos, e que tem enfraquecido o dólar também por conta disso, é uma crescente tentativa de interferência do governo Trump no Federal Reserve Bank, que pode alterar a força do dólar. Na verdade, o próprio governo Trump tem desejado fazer um dólar mais fraco um pouco para poder facilitar as exportações americanas. E isso é uma parte do que fortalece todas as outras moedas.
No final do dia, eu ainda acho que o euro é o mais estável nesse momento. A China em si está fazendo reserva em ouro. E então você vê que claramente De ela qualquer mesma moeda que não está. seja, fazendo como faziam os incas e os astecas. Vamos Pois guardar ouro, é, que é o mais garantido. o ouro sempre será ouro, né? Então, Agora, você trouxe essa frase de que isso, assim, moeda é confiança. De alguma forma, também a gente não pode dizer que existe desconfiança nos negócios entre Brasil e China, porque eles avançam cada vez mais a gente está exportando, cada vez mais a China procura, né, o Brasil investir, inclusive em portos, né? A gente sai só de olhar os grãos e começa a olhar para uma perspectiva de investimento em portos, logística. Ainda assim, você acredita que, se a gente olha, então, para essa pujança que já existe da negociação entre Brasil e China, e tudo o que está acontecendo na geopolítica, que é muito novo, né, para cravar, mas de alguma forma você acredita que a longo prazo pode ser uma tendência mais, então, factível a operação com o yuan, à medida que, como você mesmo trouxe, o próprio governo dos Estados Unidos hoje está enfraquecendo o dólar para conseguir exportar mais? de um ponto de vista geopolítico, há um risco muito grande dessa excessiva dependência que o Brasil tem da China e excessiva dependência que a China tem do Brasil. Porque em caso de guerra, como é que eu vou levar a soja brasileira para a China? Como é que eu vou trazer produtos chineses para o Brasil? Nem a China tem a capacidade de superar as limitações logísticas e militares contra a Marinha Americana, muito menos a Marinha Brasileira. Então, os dois ficariam isolados. No caso de a China decidir, por exemplo, atacar Taiwan de fato, ou ir a uma guerra com as Filipinas, o que é um cenário que no longo prazo é cada vez mais provável, a China seria bloqueada navalmente durante meses ou anos, a gente não poderia nem vender nem comprar nada da China. Na verdade, o que eu tenho falado em aula, em meus escritos, é que a gente deveria diminuir a concentração na China, buscando outros mercados, Europa, África, Oriente Médio, a diversificação, Mas é né, que até isso. estava sendo falada antes, mas a gente não tem essa diversificação real. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem até uma própria postura do governo federal de falar tanto em abertura de novos mercados para diferentes produtos, mas tornou-se muito uma bandeira do Ministério da Agricultura, desde o começo do mandato do Fávaro ali, né? Essa questão de abrir mercados, retomar esse relacionamento, mas na prática a gente continua sendo muito dependente de China. É isso, você acredita que a partir do momento em que se passa a avaliar o uso do yuan, a gente está literalmente jogando a toalha e falando, não, vamos vender tudo para a China mesmo, vamos solidificar ainda mais. Isso pode, de alguma forma, ir na contramão da abertura de mercado e da diversificação né, não colocar os ovos na mesma cesta? Pois é, essa é a tensão entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo. O objetivo de curto prazo quero vender para a China porque é mais fácil e eu vou ganhar dinheiro. O objetivo de longo prazo vou diversificar para não depender da China. Se a China for, de fato, uma guerra, eu não fico na mão numa situação complicada. Então, há uma tensão entre esses objetivos de curto prazo e objetivos de médio para longo prazo. O que eu vejo, olhando projeção demográfica, é que o mundo está começando a parar de crescer em termos populacionais, inclusive a China, com uma exceção importante, que é a África subsaariana. A África toda, né, não só a subsaariana, vai sair de 1,5 bilhões de pessoas hoje para estimados 3,5 bilhões de pessoas ao longo dos próximos 75 anos, ou seja, até 2100. São 2 bilhões de novas pessoas querendo comer. Então, eu brinco que a África é nosso melhor amigo de infância. A gente tem que começar a desenvolver os mercados africanos para tentar, no longo prazo, isso não vai acontecer da noite para o dia, ter a diversificação pelos africanos. Em compensação, se os africanos vão crescer, a China vai encolher. Ela é estimado que ela vai sair de 1,4 bilhões de pessoas para 660 milhões de pessoas no final do século. Ou seja, vai sobrar 40% dos chineses que tem hoje daqui a 75 anos. A China é um excepcional mercado no curto prazo, ela vai começar a ficar cada vez menor no longo prazo. Índia vai crescer ainda um pouco e depois retrai. Então tem que olhar para essas variações demográficas, sempre para questões políticas, militares, porque guerra faz parte do processo histórico. Eventualmente vai ter guerra. E a gente tomou essa surpresa
na cara em 2022 como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Mas você olha para a história, o período de 80 anos que a gente tem da Segunda Guerra Mundial para cá é uma exceção. E aí, só para a gente encerrar, então, retomando mais essa questão do yuan, é isso, não é da noite para o dia, por mais que se pense então a longo prazo e considere-se, né, de alguma forma, a gente consegue falar quais seriam os riscos e os benefícios para o setor financeiro como um todo com essa mudança? Sim, eu sei que pode parecer um pouco etéreo, mas tentar trazer para quem está nos assistindo um pouco mais palpável esse tipo de mudança. Ela traz risco, ela traz benefício, a gente saindo um pouco só do agro, né? Mas como que isso pode nos tocar enquanto consumidores? Porque no final das contas a gente está falando de produtos agropecuários, né? A vantagem é você, trabalhando com yuan e até com rúpia, você diminui a dependência do dólar, te dá mais poder de barganha em negociações futuras. O governo Trump hoje está fazendo tarifas, pode recuar, pode não recuar, mas futuros governos americanos podem fazer isso, né? Mesmo olhando para após o governo Trump, Trump vai ter o segundo mandato agora, não vai ser reeleito em princípio, mas o movimento MAGA vai continuar existindo e os herdeiros do Trump, políticos, vão continuar podendo ser eleitos. Então a gente tem que levar em conta que esse tipo de estresse vai continuar existindo num horizonte de 20, 30, 40 anos. Quanto mais a gente tiver poder de barganha para trabalhar com outras moedas, não é uma má ideia. Diversificar não é uma má ideia. Tudo isso é muito bom. Só que você tem que diversificar e não trocar a dependência. E isso aqui é o grande risco. E uma coisa é você trocar yuan por dólar ou euro. Não é tão difícil assim. Rúpia é a mesma coisa. Agora, rublo com sanção hoje é muito complicado. Então, não acho é ruim necessariamente você ter yuan e rúpia, mas acho que rublo é complicado. E eu até ia te perguntar, tem alguma outra moeda que nós não estamos falando aqui, que você esteja mapeando que seja interessante, né? Nesse mundo da geopolítica e da globalização, que cada vez mais também parece que os países estão ficando cada vez mais fechados em si mesmo, assim, né? Olhando muito para as suas prioridades, como você colocou, né? A China priorizando completamente a sua segurança alimentar e tende aí a comprar menos e produzir mais. Nessas movimentações, tem alguma outra moeda que esteja no seu radar ou que pelo menos pode ser interessante de monitorar nesse horizonte, você falou 20, 30, 40 anos? Siga o dinheiro. A China está comprando ouro. Então, ouro é uma moeda relevante também, no longo prazo. E a Europa, acho que também o euro também é uma moeda que tende a ficar mais forte, que ela está fora dessa lógica da briga das tarifas, e muita gente vai começar a buscar a Europa. A Europa vai se rearmar, existe um plano que é o Readiness 2030, para enfiar 800 bilhões de euros em armamento e 1 trilhão de euros em infraestrutura, então vai ter muita negociação com o euro aí. E, de novo, tem que diversificar do dólar para diminuir o poder de barganha de governo atual e futuros governos americanos nessa mesa de barganha.